Saúde em Revista. Olá, amigos. Eu sou José Roberto Portante, aqui no programa Saúde em Revista, um programa destinado exclusivamente para você, trazendo notícias, informações, desvendando mitos e mistérios quando o assunto é saúde. E você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações toda vez que houver uma nova publicação. E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto relativamente sério, que é por causa desse calor. Nós estamos chegando aí no final do ano e nós estamos começando a ter aí as temporadas de grandes enchentes, enchentes repentinas, e com isso estão aumentando significativamente o número de casos de leptospirose. Pois é, então eu gostaria de conversar com relação à leptospirose, que nada mais é do que uma infecção causada por uma bactéria que é denominada de Leptospira. Leptospira porque ela tem o formato aí de uma espiral, como se fosse um saca-rolha. E na ponta dessa bactéria, dessa espira, ela é arredondada como se fosse um ponto de interrogação. E daí, inclusive, o sobrenome dessa bactéria é chamado Leptospiras interrogans. Pois é, essa bactéria, ela habita aí os animais, os diversos tipos de animais, cavalo, cachorro, vaca e principalmente os roedores. E desse, o que está na linha de frente é o rato. Esse rato que nós conhecemos, o rato urbano. E aí essa bactéria, então, ela habita principalmente o rim desse rato, e com isso o rato, quando urina, ele acaba eliminando essa leptospira para o meio ambiente. Essa leptospira acaba indo aí para os rios, para, os, para as poças de água, e aí as pessoas podem eventualmente adentrar nessas poças d'água, né? Ou as crianças começam a brincar nessas poças d'água, ou mesmo as pessoas, em função de ter que atravessar essas poças d'água, acabam se contaminando com a leptospira, que penetra na pele. E principalmente ela penetra na pele que tem algum tipo de escarificação, algum pequeno machucado, ou então pelas mucosas. Então, pela mucosa anal, pela mucosa vaginal, pela glande, mesmo pela mucosa oral. E aí, esta bactéria dentro do nosso organismo pode, em torno de 7 a 10 dias depois do contágio, ela começar a dar a sua manifestação. Existem casos em que essa manifestação ocorre logo no segundo dia da infestação. E tem alguns casos, inclusive, que pode demorar mais tempo, pode chegar em torno até de 30 dias esta infestação, o início da sintomatologia. Mas o que mais se observa é justamente entre 7 e 14 dias. E aí, assim, nós temos a manifestação inicial, que é uma febre relativamente alta, e dores musculares, principalmente na barriga da perna. Uma dor muito intensa, pode ter dores nos músculos todos, mas principalmente aí na barriga da perna. E a pessoa começa a ter assim um certo enjoo, uma certa intolerância digestiva, muitas vezes pode evoluir aí para diarreias. Isto é a fase inicial. Em alguns casos pode ficar só nisso e acabou, mas em alguns outros casos, em 15 a 20% dos casos, evolui para uma fase mais grave,
Quando essa bactéria, então, ela adentra na corrente sanguínea e vai agredir os diversos órgãos e tecidos, principalmente aí pulmões, rins, coração e até o cérebro. E aí podem causar uma série de transtornos, uma série de comprometimentos, principalmente de ordem vascular, de ordem de coagulação sanguínea. Então é muito comum essas pessoas começarem a ter sangramentos em diversos órgãos, e com isso o sangramento principal é no pulmão, né, causando inclusive um colapso do pulmão. E pode muitas vezes ter aí um colapso renal, um colapso cardiológico e até um colapso cerebral. E com isso, muitas vezes esses indivíduos acabam indo ao óbito. Claro que essa é uma porcentagem um pouco menor, que chega a esse nível, mas nós precisamos evitar que isso aconteça. E é claro, tem alguns casos, inclusive, que a sintomatologia é quase que imperceptível. Muitas vezes o indivíduo até se infecta com a leptospirose e não tem absolutamente nada. Mas esses são casos menos frequentes, talvez menos frequentes porque não se faz o diagnóstico. Muitas vezes, se o indivíduo não tem nenhuma sintomatologia, ele não vai procurar uma orientação médica. Então, não se sabe exatamente se são poucos os casos ou são poucos os casos diagnosticados. De toda forma, é importante que se tenha bastante cuidado com esses sintomas, principalmente após você ter se exposto aí a uma situação aí de contágio com a leptospira, por exemplo, diante de uma enchente e tudo mais. Se você começar a ter alguma sintomatologia depois de ter se exposto dessa forma, é importante que você procure o médico para que esse faça então um diagnóstico adequado. Isso é feito inclusive com determinados exames, exames de sangue, por exemplo, e que vai verificar se você está ou não com a leptospirose. Uma coisa que eu não comentei ainda, que é uma da sintomatologia que indica uma certa gravidade, é o aparecimento de um certo amarelão no corpo, que é chamado de icterícia. A pessoa fica completamente amarela. Isso é naqueles casos severos, naqueles casos graves, em que está havendo uma falência orgânica. Então o pessoal tem aí esta icterícia, dores musculares intensas, sangramentos múltiplos, inclusive manchas escuras no corpo, indicando aí que está tendo hemorragias nos diversos órgãos. Então, o que nós precisamos é entender que, na verdade, o que a gente precisa é fazer a prevenção da leptospirose. E a prevenção da leptospirose tem alguma coisa que depende basicamente de nós, no sentido de primeiro, procurar não entrar nessas águas paradas, nessas águas aí de enchentes, que muitas vezes tem pessoas que acabam até achando divertido entrar nessas águas, e outras pessoas que têm que obrigatoriamente se expor porque encheu aí a casa, o terreno e tal, e ela vai ter que passar por esse ambiente. Então, utilizar sempre bota de cano alto, utilizar luvas se precisar pegar algum objeto tal, ou luvas, ou então colocar a mão dentro de um saquinho para poder pegar alguma coisa, não se expor à leptospira. E se de repente, muitas vezes a leptospira pode estar inclusive em piscinas, então, se nessas épocas de enchente e tudo mais, é importante a cloração da água, né? O cloro mata essa leptospira. Então, também fazer a cloração. E pode-se pegar
a proporção, por exemplo, você pega a água sanitária, que é hipoclorito de sódio a 2,5%, você pega aí 1 litro de cândida de água sanitária para 1.000 litros de água. E aí você faz essa diluição e joga nesse local que possa estar contaminado, isso ajuda muito. Mas isso é o que você pode fazer particularmente. Além de que, é claro, não acumular restos de alimentos, evitar entulhos, que são locais em que acumulam mais ratos. E aí vem também vamos dizer assim, a obrigação dos poderes públicos no sentido de melhorar aí o saneamento básico, evitar aí esgotos a céu aberto, né? Ainda, infelizmente, no nosso meio, a gente tem muitos locais com esgoto a céu aberto, córregos que estão entupidos, bueiros entupidos. Então, é importante que as autoridades públicas também controlem isso, com inclusive carpinação, tudo mais de praças e logradouros, retirando inclusive lixos e entulhos, para que evite a proliferação do principal vetor, que é o rato. E assim a gente consegue ter aí uma diminuição da leptospirose. Então fique atento, porque a maior incidência aí de chuvas e enchentes está por vir agora em dezembro, janeiro, fevereiro. A gente sabe que é muito comum isso acontecer. Bem, por hoje é só, e na próxima semana eu vou estar novamente aqui em Saúde em Revista, trazendo mais um conteúdo interessante sobre sua saúde. E você que não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação toda vez que eu publicar alguma coisa interessante sobre sua saúde. E boa semana para vocês!